Imagine estar em um grande evento, com uma multidão vibrando e um palco repleto de luzes e música. No meio disso tudo, uma história começa a se desenrolar, uma história que não tem nada a ver com os holofotes ou os grandes nomes que estão ali, mas com algo muito mais simples, mais doce, ao mesmo tempo, transformador. Do lado de fora do show, dois rostos humildes se destacam entre a multidão. Clara e sua mãe, Dona Elsa, estão ali vendendo brigadeiros artesanais, como sempre fizeram. Elas não imaginam que aquela noite seria o marco de uma mudança radical em suas vidas. Você pode até se perguntar, o que essas duas têm a ver com o brilho de um grande show sertanejo? Pois bem, prepare-se para descobrir como a perseverança, o talento e a generosidade de uma simples família podem mudar não só a própria história, mas a vida de muitas outras pessoas ao redor do Brasil. E então, algo inesperado acontece. O cantor Leonardo, um dos maiores nomes do sertanejo no Brasil, se aproxima das duas. Ele, que já estava envolvido com a sua apresentação no palco, foi parar na porta do evento, e ali, entre os brigadeiros fresquinhos e o sorriso acolhedor de Dona Elsa, ele encontra uma história que vai tocar o coração de todos. Impressionado pela qualidade dos doces e pela coragem da mãe e da filha, Leonardo sente algo especial naquela simples troca. É um gesto de bondade que vai além da venda de um brigadeiro, algo mais profundo que vai tocar suas emoções e mudar o rumo de tudo. Ele se emociona, e, nesse instante, decide fazer algo que ninguém poderia imaginar. Ele convida Clara e Dona Elsa para os bastidores do evento, sem saber que esse momento seria o início de uma transformação sem igual. Mas a grande pergunta que surge aqui é, o que faria Leonardo, um dos artistas mais renomados do país, se envolver com duas mulheres desconhecidas, vendendo doces na porta de um evento? A resposta, meus amigos, vai além do que parece à primeira vista. Não se trata apenas de ajudar uma pequena família, mas de devolver algo que, ao longo dos anos, ele mesmo havia recebido em sua própria jornada. E é aí que começa o que podemos chamar de um verdadeiro conto de fé, persistência e uma generosidade que vai transformar vidas. Agora, você deve estar se perguntando o que exatamente aconteceu depois dessa primeira conversa. Como um simples gesto de bondade deu origem a uma história tão grande? Como Clara e Dona Elsa, com sua receita de brigadeiro, conquistaram não só o coração de um cantor famoso, mas o de milhares de pessoas. E o mais curioso, como tudo isso foi apenas o começo de uma jornada épica, repleta de desafios e vitórias que mudaram para sempre a vida delas. Fique por aqui e se inscreva no canal e acompanhe cada passo dessa história de superação e transformação. Quem sabe ela não vai te inspirar também a acreditar no poder de um simples gesto de bondade. O que parecia ser um simples gesto de generosidade de Leonardo ao convidar Clara e Dona Elsa para os bastidores de seu show, se transformou em um momento crucial na vida delas. Após a apresentação, o cantor, com o coração tocado pela história de vida das duas, sentiu que algo mais profundo estava em jogo. Ele sabia que poderia fazer algo mais do que apenas agradecer e seguir em frente. Sentia que o destino as havia colocado ali por uma razão maior, e que ele poderia retribuir de alguma forma o impacto que elas causaram nele. Foi em uma conversa ao telefone com Dona Elsa, em um daqueles dias tranquilos em que ele estava descansando após os shows, que a ideia surgiu. Leonardo, sempre atencioso e com o desejo genuíno de ajudar quem cruza seu caminho, fez uma proposta que mudaria a vida delas para sempre. Ele sabia da luta de mãe e filha, da dificuldade que enfrentavam para vender seus brigadeiros, da esperança que carregavam nos olhos, e principalmente, da força de vontade que tinham para superar qualquer obstáculo. Era mais do que uma questão de negócios, era um convite para que elas compartilhassem sua história com o Brasil. Eu quero ajudar vocês. Por que não fornecem seus brigadeiros para os meus shows? A gente poderia criar algo grande juntos, disse Leonardo, de forma sincera e com entusiasmo de quem sabia que a ideia tinha potencial para dar frutos. A proposta era simples, mas tinha um poder transformador. Clara e Dona Elsa seriam responsáveis por levar seus brigadeiros a todos os shows da nova turnê nacional de Leonardo. Não seria apenas um gesto de apoio, mas uma parceria que as levaria a um novo patamar. Leonardo, com seu nome e influência, abriria portas para elas. Mais do que isso, a proposta estava impregnada de um profundo significado. Clara e Dona Elsa teriam a chance de transformar a paixão pela confeitaria em uma verdadeira oportunidade de crescimento.
Inicialmente, Clara ficou surpresa, sem saber se aquilo seria possível. Ela estava acostumada à rotina de vender brigadeiro na porta dos shows, entre o público, com seu improvisado carrinho de doces. A ideia de estar presente nos bastidores de um show, fornecendo doces para uma turnê nacional, era algo completamente fora de sua realidade. Para Dona Elsa, no entanto, a reação foi mais imediata. Ela sempre acreditou que a vida podia proporcionar algo grandioso, mesmo nos momentos mais difíceis. Para ela, a proposta era uma bênção, uma chance de mostrar ao mundo o que ela e a filha eram capazes de realizar. Foi Clara quem mais pensou sobre o impacto dessa proposta. Ela sabia o quanto isso significaria para a família, mas também sabia dos desafios que enfrentariam. O que começou como uma ideia ambiciosa se tornaria um verdadeiro projeto de vida. Mas com a confiança de que era a chance de dar um passo maior, Clara aceitou o desafio. Ela sabia que, com a ajuda de Leonardo, não só suas vidas, mas a de muitas outras mulheres, poderia ser transformada. Porém, havia uma questão prática a ser resolvida. Clara estava cursando nutrição na universidade, e sua agenda era apertada. Ela tinha uma vida muito organizada, dividida entre os estudos, a família e os brigadeiros. Incorporar a turnê de Leonardo na sua rotina significaria mais um desafio para ela. Mas, mais uma vez, a mãe, Dona Elsa, foi quem a incentivou a seguir adiante. Filha, esse é o momento. Não podemos deixar essa oportunidade escapar. Vamos confiar na nossa capacidade de fazer isso acontecer. Leonardo, por sua vez, ficou encantado com a determinação de ambas. Ele sabia que, além dos brigadeiros, elas traziam com elas algo muito maior, a força de uma mulher que nunca desistiu e a coragem de uma filha que acreditava que juntas poderiam vencer qualquer obstáculo. A ideia estava lançada, e o nome do projeto já estava sendo moldado: Doces da Elsa. Esse projeto não seria apenas sobre vender brigadeiros, mas sobre levar uma mensagem de esperança e perseverança para o Brasil inteiro. As duas começaram a se preparar para a primeira grande estreia. A turnê estava prestes a começar, e o palco estava montado para um novo capítulo na vida delas. O que parecia um simples convite, um gesto de bondade de Leonardo, estava se transformando em um marco na vida da família. E o mais incrível de tudo isso é que esse marco não seria apenas um ponto de partida para o crescimento delas, mas também para o nascimento de um sonho coletivo, um sonho que tocaria milhões de vidas ao redor do país. A ideia era simples, mas as consequências seriam grandiosas. Doces da Elsa não seria apenas um projeto de negócios. Seria um projeto de transformação social, de oportunidade, acima de tudo, de amor e confiança. A estreia do projeto Doces da Elsa aconteceu no primeiro show da turnê nacional de Leonardo em Curitiba, e o impacto foi imediato e surpreendente. Não havia como imaginar a reação que o público teria, mas a adesão foi tão intensa que parecia como se aquela ideia, que começou com um simples gesto de generosidade, tivesse tocado o coração das pessoas de maneira profunda e instantânea. Naquela noite, o palco estava preparado para receber uma multidão. Era uma típica apresentação de Leonardo, com toda a pompa de um grande show sertanejo, luzes brilhando, a plateia vibrando e as músicas que emocionavam todos os presentes. Mas, ao invés de se concentrar apenas na música, algo de diferente estava acontecendo do lado de fora do palco. Clara e Dona Elsa, com seus brigadeiros artesanais, estavam vendendo seus doces no evento, como parte da nova parceria com o cantor. A expectativa era grande, mas ninguém sabia ao certo o que aconteceria. Como seria o recebimento do público? O que as pessoas iriam achar dos brigadeiros de Dona Elsa, tão simples e saborosos? Quando o primeiro brigadeiro foi servido e a fila começou a se formar, ninguém imaginou o que viria a seguir. Em questão de minutos, a fila se estendeu até o final do local, e mais rapidamente do que imaginavam, os doces começaram a sumir. As pessoas estavam encantadas com o sabor, com a qualidade e com a história que estava por trás daquele simples brigadeiro. Logo, o que começou como um teste, uma pequena tentativa de levar algo novo aos shows de Leonardo, virou um fenômeno. Em menos de uma hora, os brigadeiros de doces da Elsa estavam esgotados. A história da mãe e da filha, de sua luta para sobreviver e prosperar com o pequeno negócio de brigadeiros artesanais, tinha tocado as pessoas de uma maneira inusitada.
O que parecia ser um gesto simples de generosidade de Leonardo se tornou, de repente, uma verdadeira história de superação que se espalhou como fogo nas redes sociais. O impacto foi instantâneo. As redes sociais começaram a lotar com mensagens sobre os brigadeiros de doces da Elsa. As pessoas estavam compartilhando fotos, vídeos e histórias sobre como haviam se emocionado com a simplicidade e o sabor daqueles doces. Cada postagem nas redes sociais gerava mais curiosidade, mais likes, mais compartilhamentos. O nome Clara e Dona Elsa começou a ganhar notoriedade não só entre os fãs de Leonardo, mas entre um público mais amplo, que se encantou com o que estava por trás daquele doce simples e delicioso. Com o sucesso em Curitiba, os próximos shows da turnê foram marcados por uma crescente demanda pelos brigadeiros. As filas aumentaram, os doces sumiram ainda mais rápido e a história de Clara e Dona Elsa se espalhou por todo o Brasil. O boca a boca, aliado ao poder das redes sociais, fez com que a história das duas fosse cada vez mais compartilhada. As entrevistas começaram a surgir, e logo Clara e Dona Elsa estavam sendo convidadas para programas de televisão, onde puderam contar sua história de luta e superação para milhões de telespectadores. O reconhecimento não ficou restrito ao público. Empresários começaram a se interessar pelos brigadeiros e pelo projeto social de doces da Elsa. Muitos queriam saber mais sobre a história das duas mulheres, como uma simples venda de brigadeiros em frente a um show se transformou em uma verdadeira sensação nacional. As duas foram entrevistadas em programas de grande audiência e passaram a ser vistas como verdadeiras representantes da superação e do empreendedorismo feminino. A cada entrevista, o número de seguidores aumentava, o que refletia diretamente nas vendas. E, com isso, a história delas se tornava cada vez mais conhecida. O sucesso foi tanto que não demorou para que a história de Clara e Dona Elsa ganhasse ainda mais destaque. Os brigadeiros se tornaram mais do que simples doces. Eles passaram a ser símbolos de esperança, de luta e de vitória para muitas pessoas, especialmente para aquelas que, assim como Dona Elsa e Clara, precisavam de uma oportunidade para mostrar seu talento e sua força. O projeto Doces da Elsa se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, e as duas se viam, de repente, como embaixadoras do empreendedorismo feminino e da superação. O que parecia ser uma pequena parceria com um cantor famoso transformou-se, em poucas semanas, em um verdadeiro sucesso nacional. Não apenas pelo sabor dos brigadeiros, mas pela história que eles carregavam. E o mais impressionante era que, ao longo de toda a turnê, Leonardo continuava se emocionando com o impacto que aquela ideia simples, mas poderosa, havia causado. Ele não só estava ajudando a mãe e a filha, mas ajudando a dar voz a uma história de superação que estava tocando o coração de milhares de brasileiros. O sucesso foi tão grande que as portas para Clara e Dona Elsa se abriram de maneira surpreendente, levando-as a lugares e possibilidades que elas jamais imaginaram. O sucesso meteórico de Doces da Elsa não ficou restrito ao aumento de vendas e ao reconhecimento nas redes sociais. O que começou como uma simples parceria para fornecer brigadeiros durante os shows de Leonardo se transformou em algo muito maior, algo que tocou a vida de muitas pessoas e se espalhou como uma verdadeira revolução no empreendedorismo feminino. Mãe e filha não estavam apenas vendendo brigadeiros, elas estavam construindo um legado de empoderamento, mudança social e esperança. À medida que a demanda pelos brigadeiros crescia, Clara e Dona Elsa enfrentaram um novo desafio: como acompanhar a crescente procura sem perder a qualidade do produto e, mais importante ainda, como atender a todos que queriam experimentar seus doces. Foi então que elas tomaram uma decisão crucial: abrir uma pequena fábrica em Campo Grande, sua cidade natal. A ideia não era apenas expandir os negócios, mas criar um local onde poderiam empregar mulheres acima dos 40 anos, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Elas sabiam que essa era uma oportunidade para transformar ainda mais vidas, assim como a delas havia sido transformada. Clara, com sua visão de futuro, e Dona Elsa, com sua experiência e sabedoria, começaram a montar a estrutura para a fábrica. Não era um processo fácil. Havia muitos obstáculos a serem superados, desde a questão financeira até a adaptação de um novo modelo de negócios. Mas a determinação das duas não as deixou parar. Elas estavam mais motivadas do que nunca, pois sabiam que, por trás de cada brigadeiro produzido, havia uma história de superação e a possibilidade de dar uma nova chance a muitas mulheres. O que as duas começaram a perceber,
à medida que contratavam mulheres para trabalhar na fábrica, é que elas não estavam apenas criando empregos, mas oferecendo algo muito mais valioso: a chance de reconstruir a autoestima de mulheres que muitas vezes haviam sido descartadas pela sociedade. Mulheres que, após os 40 anos, haviam enfrentado dificuldades para se reintegrar ao mercado de trabalho. Doces da Elsa se tornou um projeto social que, além de empreender, visava dar uma oportunidade real para essas mulheres se sentirem valorizadas e capazes de reconstruir suas vidas com dignidade. A fábrica começou a funcionar a todo vapor, e logo os brigadeiros de doces da Elsa estavam disponíveis não apenas em Campo Grande, mas em diversos estados do Brasil. A pequena fábrica local se transformou em um centro de produção que atendia uma demanda crescente, não só de pessoas que queriam provar os doces, mas também de empresas e eventos corporativos que viam naquele produto uma verdadeira história de superação e transformação. As mulheres que trabalhavam na fábrica se tornaram parte de uma grande rede de apoio e aprendizado, compartilhando experiências e se ajudando mutuamente. O impacto social de Doces da Elsa foi tão grande que, em pouco tempo, o negócio ganhou notoriedade em todo o Brasil. Clara e Dona Elsa passaram a ser convidadas para participar de eventos e programas de TV, onde podiam compartilhar não apenas a história dos brigadeiros, mas também o propósito social por trás de tudo aquilo. As entrevistas se multiplicaram, e o nome delas se espalhou de norte a sul do Brasil. Mas o maior impacto estava na vida das mulheres que haviam sido contratadas para trabalhar com elas. Doces da Elsa não era apenas uma fábrica de brigadeiros, era um movimento social. Um movimento que demonstrava que, quando se oferece uma oportunidade para aquelas que mais precisam, pode-se mudar o destino de muitas pessoas. E isso, claro, inspirava ainda mais mulheres a acreditarem no seu próprio potencial e a se lançarem no mundo do empreendedorismo. Mas não era só o impacto social que fazia a história de Clara e Dona Elsa tão especial. Era também o fato de que o negócio estava crescendo de uma forma inesperada. As vendas estavam aumentando, e o desejo de espalhar ainda mais a ideia de transformação estava mais vivo do que nunca. O projeto que começou com um simples brigadeiro estava se expandindo para um projeto nacional, com eventos e parcerias em diversos estados. E o mais curioso de tudo isso é que, apesar de tanto sucesso, Clara e Dona Elsa nunca perderam a essência do que as havia motivado a começar. Elas continuaram humildes, com os pés no chão, sempre dispostas a ajudar e a inspirar outras pessoas a seguir seus sonhos. O legado que elas estavam criando não era apenas sobre brigadeiros, era sobre acreditar em si mesmas, sobre lutar por um futuro melhor e, acima de tudo, sobre dar uma chance para aquelas que mais precisavam. Agora, você deve estar se perguntando, como duas mulheres, com pouco mais que um carrinho de brigadeiro, conseguiram criar um impacto tão grande? E o mais impressionante, como Doces da Elsa conseguiu não só mudar suas próprias vidas, mas também transformar a vida de tantas outras pessoas? Se você ficou curioso sobre como esse projeto social foi construído, como essas mulheres superaram os desafios do caminho e criaram algo grandioso, não perca a chance de acompanhar o próximo capítulo dessa história. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa trajetória inspiradora. E quem sabe, talvez a história de Clara e Dona Elsa seja a inspiração que você precisa para acreditar em seu próprio potencial e transformar sua vida também. O crescimento rápido e sólido dos Doces da Elsa não apenas trouxe estabilidade financeira para Clara e Dona Elsa, mas também despertou nelas um sentimento ainda maior de propósito. Elas sabiam que haviam sido abençoadas com uma oportunidade rara e, em vez de se acomodarem, decidiram expandir seus horizontes para devolver ao mundo um pouco do que haviam recebido. Assim nasceram novos projetos que iriam ampliar ainda mais o impacto social da trajetória delas. Clara, que sempre sonhou em unir sua paixão pela confeitaria ao conhecimento acadêmico, viu a chance perfeita para isso enquanto continuava seus estudos em nutrição. Inspirada pela própria jornada e pela realidade que via ao seu redor, ela desenvolveu um projeto social que unia educação e esperança, Oficina Doce Futuro. A ideia era simples e poderosa: oferecer cursos gratuitos de confeitaria para jovens carentes em Campo Grande e, posteriormente, expandir para outras regiões do país. A proposta era ir além das técnicas de fazer doces. Clara queria ensinar sobre empreendedorismo, planejamento financeiro básico, higiene na cozinha e noções de alimentação saudável. Queria dar a esses jovens não apenas uma profissão,
mas também a visão de que, mesmo partindo do zero, era possível construir algo grandioso. Em cada aula, Clara fazia questão de compartilhar um pouco da história dela e de sua mãe, mostrando que o sucesso não chega para aqueles que esperam, mas para aqueles que se arriscam, trabalham duro e acreditam. Enquanto Clara se dedicava a tocar o projeto social com os jovens, Dona Elza encontrou também sua missão especial. Sempre uma mulher de muita garra e fé, ela passou a ser convidada para dar palestras motivacionais em eventos de empreendedorismo, feiras e conferências pelo Brasil. Foi nessa nova fase que Dona Elza descobriu uma nova paixão: inspirar outras mulheres, especialmente aquelas que, assim como ela, sentiam-se invisíveis após os 50 anos. Em suas palestras, Dona Elza contava sobre as dificuldades de recomeçar a vida depois de certa idade, da coragem necessária para enfrentar o preconceito, e da importância de acreditar em si mesma, independentemente das circunstâncias. Suas palavras, simples e verdadeiras, emocionavam plateias inteiras. Mulheres de todos os cantos vinham agradecer, contando como se sentiram encorajadas a começar algo novo após ouvir sua história. Esse novo capítulo de palestras motivacionais se transformou em outro braço do projeto social das duas, Mulheres que Renascem. Através dessa iniciativa, Dona Elza passou a organizar encontros e rodas de conversa para mulheres maduras que desejavam empreender, mas que não sabiam por onde começar. Além das palestras, ela se empenhou em criar uma rede de apoio que permitisse que essas mulheres trocassem experiências, encontrassem parcerias e se fortalecessem mutuamente. Os novos projetos trouxeram ainda mais visibilidade para Doces da Elza. Agora, a marca não era apenas sinônimo de brigadeiros deliciosos, ela carregava consigo a força de projetos sociais que transformavam vidas de verdade. Em pouco tempo, as oficinas de Clara formaram dezenas de novos confeiteiros e confeiteiras, e o projeto de Dona Elza já havia encorajado centenas de mulheres a tirarem seus sonhos do papel. Mas, apesar da correria com tantos projetos paralelos, nem Clara nem Dona Elza descuidaram da essência que as trouxe até ali. Todos os doces continuavam sendo preparados com o mesmo carinho, com a mesma receita tradicional que conquistou o país. O segredo delas era nunca esquecer de onde vinham e para onde queriam ir, ajudar o próximo sempre seria o ingrediente principal. A cada aula, a cada palestra, Clara e Dona Elza deixavam uma semente plantada em novos corações. Elas sabiam que não podiam mudar o mundo inteiro de uma vez, mas estavam determinadas a fazer a diferença, uma vida de cada vez. E essa é apenas uma parte dessa trajetória inspiradora. Se você quer continuar acompanhando como o sonho de duas mulheres se transformou em algo tão grandioso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda vem muita história emocionante por aí, e quem sabe, o próximo grande sonho a ser realizado não seja o seu? O sucesso de Clara e Dona Elza ultrapassava todas as expectativas. Seus projetos sociais floresciam, os doces da Elza eram conhecidos em vários estados, e a história da mãe e da filha emocionava pessoas de todas as idades. Diante de tudo isso, Leonardo sabia que precisava fazer algo à altura para retribuir a inspiração que aquelas duas mulheres estavam levando para o Brasil inteiro. Então, ele planejou uma surpresa especial para um show que aconteceria em Uberaba, Minas Gerais, terra de grandes emoções para o cantor e local perfeito para celebrar essa jornada incrível. A noite do show chegou, e o clima era diferente. O público, que já lotava o espaço com energia contagiante, ainda não sabia que presenciaria um momento inesquecível. Leonardo, sempre carismático, cumpriu seu repertório de sucessos, emocionando milhares de fãs com sua voz inconfundível. Mas, no meio do espetáculo, as luzes do palco começaram a baixar, e uma atmosfera de expectativa tomou conta do local. De repente, um vídeo começou a ser exibido nos telões gigantes ao redor do palco. Não era apenas mais uma homenagem comum. Era um compilado emocionante da trajetória de Clara e Dona Elza, imagens de quando vendiam brigadeiros na porta dos shows, o convite inesperado para os bastidores, a estreia dos doces em Curitiba, o crescimento do negócio, os projetos sociais, as entrevistas e os depoimentos sinceros de mulheres que tiveram suas vidas transformadas por elas. A plateia ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada detalhe daquela história de superação e generosidade. Era impossível não se emocionar. Muitos enxugaram lágrimas discretas, tocados pela simplicidade e pela grandeza do que estavam assistindo.
Quando o vídeo terminou, Leonardo voltou ao palco com um sorriso emocionado e chamou Clara e Dona Elsa para se juntarem a ele. Vestidas de forma simples, mas com brilho nos olhos, as duas atravessaram o palco sob aplausos ensurdecedores. Leonardo, visivelmente emocionado, abraçou as duas com carinho e, ao microfone, falou: "Hoje é uma noite especial. Essas mulheres representam o que há de mais bonito nesse país, a força de quem acredita, de quem não desiste, de quem transforma sonhos em realidade com fé e trabalho. Dona Elsa e Clara, vocês são orgulho para todos nós." Mas a surpresa não parava por aí. Leonardo anunciou, naquele mesmo momento, o lançamento de uma linha exclusiva de brigadeiros, Doces da Elsa, edição sertaneja. Cada sabor da nova coleção seria inspirado em clássicos sertanejos, unindo duas grandes paixões brasileiras, a música e os doces. O público vibrou com a novidade, e Dona Elsa não segurou as lágrimas. Para ela, aquilo era mais do que um reconhecimento comercial, era a celebração de uma história construída com amor, fé e muito esforço. Leonardo fez questão de dar uma palhinha especial, cantando algumas músicas que inspiraram os sabores da nova linha de brigadeiros. Enquanto ele cantava, imagens de Clara e Dona Elsa continuavam sendo exibidas no telão, agora misturadas com cenas dos novos doces sendo preparados na fábrica de Campo Grande. Era um espetáculo dentro do espetáculo, um encontro perfeito entre música, emoção e empreendedorismo. O lançamento da linha exclusiva foi um sucesso imediato. Já naquela noite, as vendas dispararam, e a nova coleção de brigadeiros foi abraçada pelos fãs de Leonardo e pelos admiradores da história de Clara e Dona Elsa. Mais uma vez, o que começou como um gesto de carinho se transformou em algo muito maior, carregado de propósito e significado. A homenagem em Uberaba não apenas eternizou a importância da trajetória das duas, mas também reforçou a mensagem que ambas carregavam: quando colocamos amor no que fazemos e estendemos a mão a quem precisa, o universo conspira a favor, trazendo recompensas que vão muito além do que podemos imaginar. E se você quer continuar acompanhando essa história que prova que sonhos podem, sim, ganhar vida e crescer de formas inimagináveis, não esqueça de se inscrever no canal. Ainda vem muita emoção pela frente, e você não vai querer perder o que está por vir. O sucesso dos doces da Elsa, os projetos sociais, as homenagens nos palcos e todo o reconhecimento nacional fizeram Clara e Dona Elsa perceberem algo: a história delas precisava ser contada de forma ainda mais profunda, para que pudesse inspirar muitas outras pessoas por gerações. Afinal, nem tudo que viveram podia ser resumido em entrevistas, programas de TV ou vídeos emocionantes. Havia detalhes, sentimentos e momentos silenciosos de luta e fé que mereciam ganhar vida. Foi assim que nasceu a ideia de escrever um livro. Ao invés de encerrar a trajetória com mais uma música, como muitos esperavam, Clara e Dona Elsa tomaram uma decisão ousada e cheia de significado: eternizar tudo em palavras. Juntas, começaram a trabalhar no projeto de um livro autobiográfico, que se chamaria Da Calçada aos Palcos, uma história de fé e doces. Não seria apenas uma biografia, mas um testemunho real de transformação, esperança e coragem. Durante meses, mãe e filha se reuniram para relembrar cada fase da caminhada. Os momentos mais difíceis, como as noites frias vendendo brigadeiros sem ter a certeza do dia seguinte. As pequenas alegrias, como o sorriso de um cliente satisfeito. A emoção de receber o convite inesperado de Leonardo. As noites em claro produzindo brigadeiros para atender à demanda dos shows. Cada pedaço dessa jornada foi cuidadosamente registrado nas páginas do livro, com toda a sinceridade e emoção possíveis. Clara escreveu com o olhar de uma jovem sonhadora, determinada a vencer e a construir algo que honrasse o esforço da mãe. Dona Elsa, por sua vez, trouxe a perspectiva de uma mulher madura que acreditava, acima de tudo, no poder da fé e da resiliência. A mistura dessas duas vozes criou uma narrativa rica, intensa e extremamente inspiradora. Quando o livro foi lançado, a resposta do público foi imediata. Da Calçada aos Palcos rapidamente alcançou o topo das listas de mais vendidos em todo o país. Pessoas de todas as idades se identificaram com a história de superação, coragem e reinvenção. Em cada cidade que visitavam para noites de autógrafos, Clara e Dona Elsa eram recebidas como verdadeiras heroínas, mulheres comuns que realizaram algo extraordinário apenas com trabalho, amor e perseverança.
O livro não apenas contou a história delas, mas abriu portas para que milhares de outras mulheres encontrassem força para escrever suas próprias trajetórias. A repercussão foi tão grande que, inspiradas pelo sucesso e pela missão que já carregavam no coração, Clara e Dona Elsa fundaram o Instituto Doce Esperança. O Instituto nasceu com o objetivo de capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio de cursos de confeitaria, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Desde sua criação, o Instituto Doce Esperança já formou mais de 300 mulheres em todo o Brasil. Cada história que saía do Instituto era como um novo capítulo de esperança sendo escrito, multiplicando o impacto que começou com um simples brigadeiro vendido na porta de um show. O Instituto também promove feiras, eventos e encontros para as alunas exporem seus produtos, ajudando-as a ingressar no mercado de trabalho e construir independência financeira. Mais do que ensinar uma profissão, o projeto resgatava a autoestima e devolvia sonhos a mulheres que, por muito tempo, haviam sido desacreditadas. E o mais bonito de tudo era que, mesmo com todo esse sucesso, Clara e Dona Elsa mantinham a mesma humildade e gratidão de sempre. Continuavam pessoalmente envolvidas com os projetos, participando das aulas, dos eventos e das mentorias. Para elas, ver outras mulheres renascendo e conquistando sua liberdade era a verdadeira recompensa. Essa história ainda está longe de terminar. E se você quer continuar se emocionando, se inspirando e acreditando que, com fé e dedicação, tudo é possível, não deixe de se inscrever no canal. Porque aqui, cada história é uma nova chance de acreditar nos seus próprios sonhos.